Bom, gente, segundo vídeo aqui do canal. Nesse aqui talvez eu nem apareça, talvez eu apareça, talvez eu use essa parte aqui como um insert. Espero que vocês que tenham TDAH, que tem TDAH aí, ou diagnosticado ou não diagnosticado, estejam se identificando. Esse canal vai ser mais ou menos sobre isso, por isso que eu falo que é o inimigo do algoritmo, porque ele está fadado ao fracasso, no sentido de que o algoritmo não gosta que fique trocando de canal, porque ele não sabe para quem entregar o material. E eu gosto de compartilhar as coisas que eu faço. Se elas são interessantes para mim, talvez elas sejam interessantes para outra pessoa também. Eu acho interessante quando as pessoas descobrem coisas novas através de outros, porque é assim que eu também descubro coisas novas. E eu vou tentar também nesse canal fazer as coisas serem interessantes para quem não é técnico. Então fica aí, não se assusta. Eu não vou ficar explicando o que é cada componente eletrônico, mas eu vou acender aquela fagulha em quem tem mais interesse. Quem conhece mais já vai atrás, já vai se entender. E quem conhece menos, pelo menos vai saber que existe. Então acho que eu estou tentando driblar o algoritmo nesse sentido com esse canal. A gente tem um monte de conteúdo superficial na internet. Aqui eu quero tentar apresentar conteúdos que são superficiais, mas que não sejam supérfluos. Que você, mesmo que não faça essas coisas, você passe a entender, passe a curtir como um hobby de assistir alguém fazendo algo que gosta. Uma das coisas que eu faço é impressão 3D, né? E eu gosto muito, porque também combina com a minha profissão principal, que é como artista 3D. Como eu estou tentando produzir conteúdo sempre, eu tenho um Stream Deck, né, que está ali, eu não posso desconectar ele agora, mas eu vou mostrar um trechinho. O Stream Deck serve para você agilizar algumas rotinas que você faz no computador, criar macros, né, criar shortcuts e com botões. E a Elgato criou um negócio chamado Stream Deck Pedal. O que é? É um pedal com três... É tipo uma pedaleira de guitarra com 3 pedais, assim, ó, desse jeitão aqui. Deixa eu tentar colocar aqui. Ó, desse jeito aqui, mais ou menos. Ó, 1, 2, 3. 3 pedais, tá? E cada pedal você pode colocar para uma função. E você controla com o pé, realmente. Você deixa debaixo da sua mesa e controla com o pé, tá? E aí eu achei essa ideia interessante. Eu nem tinha um uso muito específico para isso, mas às vezes você está fazendo live, você quer trocar uns slides, você quer mudar de cena, só que você está usando suas mãos durante o vídeo, você pode usar o Stream Deck Pedal. Por exemplo, você está lendo alguma coisa de um teleprompter, você pode usar o pedal para controlar a velocidade do teleprompter. Eu achei um cara na internet, o cara pegou um Raspberry Pi, isso aqui é um Raspberry Pi, um circuitinho, um computadorzinho, que é super barato, custa acho que $10, e ele fez a engenharia reversa do Stream Deck Pedal da Elgato e transformou num firmware pro Raspberry Pi. E aí, esse Raspberry Pi aqui, com esse firmware instalado, ele funciona exatamente igual o Stream Deck Pedal original. E daí, eu falei, pô, só que aí o cara fez o design, ele botou online, eu baixei, gravei o firmware aqui, testei e funcionou bem. Aqui tem 3 botões, ó, tem switch aqui, um switch aqui no meio, e um switch aqui, tá? E eu fiz o design da case para impressão 3D, porque o cara, ele fez um design dele, original lá, só que eu baixei o design dele e eu não gostei muito. Era muito grande, não cabia na minha mesa, e era meio esquisito, não se adaptava direito com os meus switches, e aí eu fiz o meu próprio design. O que é isso daqui? Isso daqui é a versão antiga, a primeira versão que eu fiz, que era meio capenga. Já testei por um tempo, por isso que tá com cola quente aqui. Já vi que, ó, quebrou uma parte de tanto usar, eu usei por uns 6 meses por aí. Já vi que tem um problema aqui de design, que eu vou ter que melhorar. Ó, esse botão aqui, se apertar ele, ó, a parte de baixo, branquinha ali, quebrou, tá vendo? Então já vou mudar esse design, por isso que eu gosto de testar as coisas. Eu faço os protótipos, fico testando por alguns meses e só depois eu posto sobre eles, porque aí eu libero para público, boto para as pessoas baixarem e eu colaboro com a comunidade de volta, né? Eu só não vou montar, na verdade, agora, porque eu tenho que trocar o design dessa peça aqui. No meu caso, eu coloquei o controle assim, eu fiz um menuzinho, que eu posso mostrar aí para vocês na tela, que eu fiz o seguinte, para ele ser mais prático, para não ter só 3 comandos, eu fiz páginas, tá? Então, esse cara aqui vai para a próxima página, esse aqui vai para a página anterior, e esse aqui entra na página. Então, eu tenho páginas com funções diferentes, que eu vou mudando por aqui, e no menuzinho você vai vendo aqui, ó, eu vou botar aqui no cantinho, cada vez que eu aperto aqui, ele muda a página, aperto aqui, muda a página. E aí aqui eu confirmo, ele entra na página, e aí quando entra na página, esses dois aqui, cada um tem uma função,
Na verdade eu botei 4 funções, porque eu botei a função de hold também. Quando eu clico aqui uma vez, ele faz uma função. Quando eu clico e seguro, ele faz a segunda função. Aqui é a mesma coisa, 2 funções, pode ter 2 funções, eu posso usar uma ou 2 funções. E no meio, eu clico uma vez, ele volta para o home, para as seleções de página. Então eu consigo navegar por várias funções só com esses 3 botões aqui. Então acaba ficando bastante prático. Bom, vou voltar lá para o computador e vou mostrar a alteração desse carinha aqui para ficar com um design mais robusto. Vira um making off do vídeo enquanto você assiste o vídeo. Eu acabei de gravar aquela cena aqui com esse meu tripézinho e o meu celular que está ali aqui, e agora vindo aqui com um botão, eu vim aqui, apertei o botão, aquele vídeo que eu gravei ali, vocês acabaram de ver, está sincronizando com a nuvem, com a minha nuvem interna de casa. Eu tenho uma nuvem em casa que depois eu faço um vídeo sobre isso, que sincroniza todas as imagens. Ele está sincronizando o vídeo aqui 90%, enquanto eu faço uma outra coisa, ele vai sincronizando. E quando eu sentar aqui no computador, esse trecho do vídeo já está pronto para ser editado. Fiz o novo design aqui, vocês viram aí no 3D, né? Entra aqui, agora está bem robusto. A canaletinha, aqui o switch, esse switch entra aqui, ó, bonitão, ó. Olha que delícia, encaixou. O fio, eu só uso o fio de um dos lados, ó, o botão tá preso aqui, o fio passa por aqui e vem para cá. E aqui eu vou parafusar. E eu melhorei o design também. No design anterior, ó, eu tava usando 4, vou mostrar aqui, tava usando 4 parafusos, ó, 2 aqui e 2 aqui. Esse novo design, eu transformei essa peça toda aqui numa peça só, porque faz mais sentido. A peça anterior estava quebrando, ó. Foi bom ter testado, porque eu tinha feito um design muito vagabundinho e ela estava quebrando com a pressão. Quando você aperta aqui com o pedal, estava empurrando o switch para baixo e o switch quebrava essa pecinha, porque eu fiz muito frágil, que era só um teste. Agora está bem robusto, agora não quebra de jeito nenhum, ó. Tá vendo? Tá uma peça sólida aqui, ó. Peça sólida, inteiriça. Eu vou apertar aqui, a pressão vai vindo aqui, ó. É muito gasto de LED para uma luz que não serve para nada. Então eu estou planejando trocar isso daqui por um pedacinho de LED endereçável da minha fita de LED que eu tenho ali atrás da minha mesa. Minha chavinha aqui, ó. Vamos lá. Vou mostrar para vocês o que aconteceu aqui. Eu estava fazendo esse suporte aqui, vou mostrar de fora aqui para vocês. Ó, estava fazendo esse teste aqui, que é um suporte para minha top-down camera, e eu fiz essa peça aqui em 3D e já vi que ela não aguenta peso. Então eu tenho que fazer um design de um triângulo aqui. Voltando aqui para mostrar para vocês como é que ficou. Dá um zoom aqui, tá vendo? Agora tá tudo bem mais arrumadinho, ó. Os LEDzinhos aqui saindo diretamente daqui, sem aquele espaço todo ocupado pelos pins embaixo. Todos os switches conectados aqui. Agora vamos lá para outra bancada para terminar a montagem.
Voltando aqui, ó, fiz uma nova peça. Vai servir certinho aqui para prender o Raspberry na placa. Opa, agora foi. Ó. Caramba, ficou super certinho. Eu fiz um batente aqui, ó, pra ela, porque antes ela ficava sambando assim no projeto original. Melhorei isso. Eita, minha gatinha. Oi, Karsti. Ó, tá super. Ele não faz clique nenhum, porque inicialmente eu botei um botão que fazia clique. Só que quando eu tava gravando o vídeo, eu apertava aqui e ficava clique, 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 clique no meio do vídeo. E aí eu troquei para esse, para o barulho não sair no vídeo. Por isso que eu troquei boa parte do projeto por causa disso. E talvez o Delgato original faça clique também. Caramba, ficou super rígido agora. Antes ele tava todo frouxo. Ficou 1000 vezes melhor. Agora vamos testar. Ih, esse daqui eu tô achando que eu fiz alguma besteirinha. Esse daqui não tá com cara de que tá com a range nova não, hein? Pera aí, deixa eu checar o projeto. E esse botão aqui não está funcionando. Não sei porquê. Vou ter que abrir. Agora abrir é meio caótico. Eu não faço... quase quebra o negócio para abrir. Tô pegando jeito. Esse botãozinho aqui não está funcionando. Eu vou lá ver por quê. Descobri o que estava errado. Desmontei aqui. Botei um medidor de continuidade aqui no meu multímetro. Tá dando continuidade, achei que o switch pudesse ter dado problema, que acontece. E aí eu lembrei, ó, olha só como é que eu botei, deixa eu dar um zoom aqui. Olha só como é que eu soldei aqui. Primeiro, segundo vazio, terceiro. Olha só como é que eu anotei. Primeiro vazio, segundo, terceiro. Então eu montei errado. Esse primeiro cara aqui tem que ir para o segundo. Então eu tô esquentando o ferro de solda ali para consertar. E aí vai tudo funcionar. Pronto para usar. Prontinho, prontinho, montado. Minha gata continua chorando. E deu tudo certo.